Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero louvar o nome do Senhor Deus por mais um dia que temos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Depois de orarmos e buscarmos a Deus, uma palavra direta de Deus para o teu coração e para o meu coração. Vamos orar então. Meu Deus, no nome de Jesus, eu agradeço por este momento. Ontem não pudemos gravar, Deus, devido a um princípio de gripe, mas hoje estamos bem melhor. E pedimos ao Senhor para ser conosco durante este dia e nesta mensagem, que ela fale ao meu coração e ao coração desta pessoa que ore comigo. Havendo qualquer impossibilidade, qualquer necessidade da pessoa que assiste esse vídeo, no nome de Jesus, agora eu entro no trono da graça pedindo por ela, para que o Senhor a abençoe e abençoe os familiares dela. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue te dando graça, paz, liberdade, tranquilidade em servi-lo. O título da mensagem de hoje é: Por que Deus disse não? Por que Deus disse não? Vamos ler então a palavra de Deus que está em Levítico capítulo 19, versículo 2. Hoje vamos terminar o capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 2 diz assim: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa é uma ordem de Deus. Vamos ler então também Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações, Essa palavra de Deus é poderosa. Por quê? Primeiro, Deus dá uma ordem, mas uma ordem expressa em palavra, e lemos em Hebreus 4, versículo 12, que esta palavra, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor não desfaleceu, não morreu, não acabou. A palavra de Deus continua em evidência para as nossas vidas. E o título da mensagem, eu volto então a dizer: Por que Deus disse não? Por que Deus disse não? Quando bebês, nós ouvimos 3 palavras muito poderosas que a gente guarda, por toda a nossa vida. E a primeira dela é quando, ainda bebês no colo do pai ou da mãe, nós ouvimos dizer papai, mamãe. E você vai ouvindo aquilo sempre: papai, mamãe, papai, mamãe, para aquilo entrar na sua mente, para você então crescer aprendendo quem é papai e quem é mamãe. Mas tem uma outra palavra também que vem à nossa mente. Os bebês não podem comunicar, não tem um raciocínio rápido, Mas quando eles começam então a engatinhar, a se arrastar nos chãos, vem a curiosidade de tocar em coisas que podem e coisas que não podem. Quando o bebê tocava em coisas que não podia, ou queria tocar em coisas que não podia, e o pai ou a mãe então entendia a intenção, entendia o pensamento daquela criança ali de que ela vai tocar, ele na hora falava em tom forte: não. E aquele não nos assustava. A gente entendia que era coisa séria. Não! E então a gente tirava a nossa mãozinha daquilo que íamos tocar. Você não lembra que foi assim na sua vida? Nas nossas vidas foi assim. Um não definia algo positivo pra gente. Não toque nisso. Isso vai te machucar. Isso não é permitido. Não faça isso. O não em tom forte vinha aos nossos ouvidos e fazia-nos reagir positivamente. E então volto ao título: Por que Deus disse não? Vamos lembrar da criação? Lá na criação, a Bíblia diz que Deus fez então os céus, Depois Deus faz a terra. A terra existiu pelo poder da palavra de Deus, dizendo: exista a porção seca. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela trouxe vida lá no princípio da criação. As coisas não existentes passaram a existir. Com o homem não foi assim.
O homem então pega essa terra que ele fez santa, que ele fez terra pura, né? Não havia pecado na terra. Então o que acontece? Do pó da terra ele faz o homem. Ele faz o homem e do homem ele faz também, né? Depois de fazer o homem, ele faz um jardim para o homem e coloca o homem ali. E a Bíblia diz que o próprio Deus fez o jardim e o próprio Deus plantou nesse jardim alimentos para o homem. O que aconteceu é que de tudo que o homem podia fazer, tudo que o homem podia desfrutar, houve o primeiro não, né? Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava dizendo ao homem? Pode fazer de tudo. Seja feliz nesse jardim. Cultive a terra, né? Regue a terra. Seja feliz naquilo que eu estou te dando. Mas tão somente eu tenho um não para você. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava dizendo? Você não precisa saber do mal. Você não precisa conviver com o mal. Conviva com o bem. Desfrute de tudo que eu estou te dando. Isto tão somente não faça, não toque, não come, porque no dia que você tocar, você morrerá. Te trará um malefício muito grande para a tua vida. Então não faça isso. Nas nossas vidas, nós somos cheios de não. E no capítulo de 39, você vai ver que Deus falou 38 nãos para o povo que estava indo rumo à terra prometida. 38 vezes Deus diz, não faça isso, não cometa isso, não aceite isso. E Deus foi falando com o homem, porque Deus queria que o povo dele vivesse com ele em santidade. O povo de Deus fosse um povo separado para ele. Por isso ele diz, como disse lá no Jardim do Éden, ele diz, não, eu quero que vocês sejam diferentes. Eu não quero que vocês sejam iguais ao mundo. Não façam. E entre estes nãos, Deus disse até... Deus disse não para o homem, disse não para o homem concernente à planta, né, o que ele iria plantar ali, e disse não também relacionado ao gado, aos animais. Não permita que o animal teu venha ter relação sexual com animal de outra espécie. Até a relação dos animais e a planta que o homem iria plantar ali, Deus queria que fosse santa aos olhos dele. E Deus disse, não permita isso. Não permita que os teus animais, vigie os teus animais para que isso não aconteça. Eu quero vocês um povo separado e santo para mim. E isso está embasado nos 38 nãos de Deus no capítulo 19. E Deus disse também a eles, né, ao povo dele, vocês é que decidem se vocês querem que eu caminhe com vocês. Vocês é que decidem se querem que eu esteja no meio de vocês. Mas para eu estar no meio de vocês, vocês precisam continuar do jeito que eu estou determinando. Santos no vosso agir, santos no vosso falar, santos no vosso proceder, santos em toda maneira de viver. Aí nós vamos para Hebreus 4, versículo 12 novamente, e diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela age, ela penetra, ela fala, ela traz consciência para o homem do que deve e do que não deve fazer. E enquanto você obedece aos nãos de Deus, você se santifica mais e mais ainda. Então, nós vemos que no versículo 19, né, no capítulo 19, Deus fala isso tudo, e no versículo 19 também fala isso tudo, diferenciando entre homens, animais e plantas. Já no verso 26, né, Deus diz assim, não tenham no meio de vocês e nem pratique agouros ou adivinhação. Não tenha entre vocês pessoas envolvidas com espíritos estranhos para trazer adivinhações entre vocês, para querer falar sobre o futuro de vocês. Vocês estão nas minhas mãos.
Eu falo e vocês obedecem, eu estou presente no vosso meio para falar-lhes. Não precisa destas pessoas no vosso meio e vocês não cometam isso. Obras de adivinhações. Que Deus está dizendo, isso é do diabo, isso são coisas que vão querer infiltrar entre vocês para perverter os vossos caminhos. Não permita esse tipo de gente no vosso meio, que são os agoureiros. No verso 28 diz, não fareis incisões nos vossos corpos, incisões lembrando os mortos, e não fareis marcas algumas nos vossos corpos. Então o que Deus está dizendo, não tatue o vosso corpo, isso não é para aquela época, isso é para todos os tempos. Para aquelas pessoas que não sabem, quando você tatua, gotas de sangue são minadas do teu corpo, e essas gotas de sangue estão saindo vida de você, para marcar o teu corpo, para contradizer aquilo que Deus proibiu. E esta obra de tatuagem é uma obra mundana. Hoje nós vemos pastores que não sabem definir, não estudam de onde vem a tatuagem, e a obra de tatuagem veio lá do Egito. Veio lá de um povo chamado Cópitas, que eram os falsos cristãos do Egito, porque eles queriam se levantar com uma nova seita ali chamada cristã, e eles então usavam tatuar-se para mostrar que eram diferentes das outras religiões, que eles eram cristãos e que tinham um novo rumo na vida dele. E essas mesmas pessoas, por vários anos tatuando ali, resolveram ir para a Terra Santa e perverter algo que Deus proibiu. Não tenha marca alguma nos vossos corpos. E eles então, denominados cristãos, mas falsos cristãos, levaram isso lá para o meio de Israel para perverter ao não de Deus, como o diabo fez ali, pervertendo o não de Deus ali no Jardim do Éden, quando disse para Eva, não é assim. Deus não disse a verdade para você. Esse não dele aí tem outro significado. Assim, tem muitos pastores hoje levando cristãos a se tatuar. Quando você marca o seu corpo, depois que você aceitou Jesus, você está em pecado. Você está desobedecendo a palavra de Deus, colocando marca no seu corpo, algo que fora proibido por Deus. E não importa, não adianta você dizer, não, eu sou a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é uma sequência daquilo que Deus diz. A palavra de Deus é viva. Ele falou, aquilo que ele falou de verdade em Levíticos, não se torna mentira no Novo Testamento, não se torna mentira no cristianismo. Nós precisamos ser muito mais, exceder muito mais aquilo que Deus disse no passado, agora no cristianismo. Por isso que Jesus diz, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo, não é só você amar e fazer o bem, não. É você amar ao ponto de dar a tua vida pelo outro, como eu dei a minha por vocês. Então, nós os cristãos precisamos superar todas essas coisas. Outras coisas que nós temos muito na igreja de Jesus hoje, infiltrando nela, são os feiticeiros e os médiuns. E o que eram os feiticeiros e os médiuns? Os médiuns da época, da nossa época principalmente, que veio dessa seita de Allan Kardec, acreditavam que eles podiam fazer as coisas inanimadas, ou objetos moverem-se. Então, eles, para provar que controlava os espíritos, preste atenção, porque a Bíblia diz que nós devemos ter discernimento de espírito. Então, e dos espíritos, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nós para nos falar aquilo que devemos fazer ou não fazer e quais são os espíritos que operam no nosso meio. Então, ali, um dos nãos de Deus era não tenham médiuns e feiticeiros no vosso meio. E os médiuns são basicamente pessoas, e feiticeiros principalmente, basicamente pessoas que querem fazer algo sobrenatural no meio do povo. Na época de Kardec era uma tal de mesas que giravam, mesas de pedra que giravam, e eles ostentavam até que as pedras falavam, que a pedra de ardósia falava, que ela revelava segredos, que tinha capacidade de imaginar. Chegaram até o ponto absurdo de dizer que as pedras tinham nervos, que eram nervos vivos, para que elas comunicassem com a raça humana
dando parecer do futuro da raça humana e etc. E isso é do diabo, é processo de adivinhação, é processo de mediunidade e é contra a palavra de Deus. Mas hoje nós temos muitos médiuns no nosso meio dizendo ser cristãos também, pastores, missionários, evangelistas que tentam fazer coisas sobrenaturais usado por espíritos que não é o Espírito Santo de Deus para atrair o povo para si, para chamar a atenção do povo. E a igreja sofre com isso porque a igreja tem que ouvir os nãos de Deus. Não permita que isso aconteça no vosso meio. Não importa se o cara é de renome, não importa se o cara já fez grandes obras por aí, ou está tentando fazer grandes obras. Você, para ter Deus habitando contigo, para ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, você precisa obedecer o não de Deus. Não faça isso, não permita isso, não permita essa infiltração demoníaca de crentes tatuados aí, ou tatuandos, e de mediunidade no meio da igreja, trazendo outros espíritos que não é o Espírito Santo de Deus, para agir em você, para agir na igreja do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que esses 38 nãos de Deus ali traz benefício para as nossas vidas. No capítulo 19, 38 vezes Deus falou, não deixe que isso aconteça. E ele termina dizendo, porque eu sou o Senhor. Quem está dizendo isso para você é Deus. Não sou eu, pastor Riva, que está dizendo isso para você. É Deus que está dizendo. Você não pode marcar o teu corpo. Você não pode deixar que agoureiro esteja no vosso meio. Quando você vê qualquer espírito de adivinhação na igreja, repreenda, porque não é de Deus. E em Jeremias Deus diz, tem muita gente dizendo que eu falei, sendo que eu não falei. Tem muita gente dizendo que eu disse e eu não disse o que eles estão dizendo. Eu vou tratar com eles, mas quando você ouve algo que você deixa tomar espaço na tua vida, isso vem para prejuízo teu, isso vem para atrasar a tua vida com Deus. Então esses agoureiros, esses falsos profetas que diz Jeremias, esses faladores, esses sonhadores que traz os seus sonhos como se fosse realidade, você precisa eliminá-los, você precisa fugir deles, eliminar da tua existência, do teu convívio e dizer, agoureiro, filho do diabo, não venha trazer falsa profecia para a minha vida. Então hoje em dia, quando o sujeito abre a boca e começa a profetizar, o povo corre para ali. Mas Deus quer falar com você. Deus quer que você seja santo e Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, obedecendo os nãos dele, obedecendo aquilo que Ele diz, não é beneficente para você, não faça, seja santo, porque se você for santo, como eu sou santo, se você buscar a santificação, você me verá participando com você no teu dia a dia, abençoando a tua vida no teu dia a dia. Eu quero ser o teu Senhor. E eu quero ser o teu Deus, mas para isso você precisa ir eliminando, não deixando que estas coisas perversas aconteçam no teu meio. Você tem que aprender a dizer não para aquilo que Deus disse não. Você tem que aprender a dizer que é profano aquilo que Deus disse que é profano. E você tem que aprender a santificar aquilo que Deus santificou. Quando você aceita o diabo perverter um não de Deus, você já está nas mãos dele. Você já está nas mãos do inimigo e isso te trará muito prejuízo. Essa tatuagem, como eu disse para vocês, já tem mais de 700 anos, que é feita lá em Israel, que é feita lá no meio do povo. É para marcar as pessoas que vão ali peregrinar na terra prometida. O que eles trazem de volta dali é uma tatuagem que fizeram, talvez, mas esses tatuadores são falsos, que na época chamava cóptas, né? E talvez chama cóptas até hoje, mas são falsos cristãos. Então quando um pastor ou qualquer homem que se diz de Deus diz, você pode tatuar,
ele está sendo usado pelo diabo para trazer você, ou fazer você trazer no seu corpo uma marca que Deus proibiu. E todo tatuador, ele sabe que ele é um representante, né, um enviado de Satanás para marcar os corpos das pessoas, sabendo que Deus proibiu. E quando ele faz o que Deus proibiu, ele está em pecado, levando aquele que se tatua a pecar. Você quer ser santo? Que Deus te abençoe e te faça observar a palavra dele, porque a palavra dele não adianta você querer enganar. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Ela penetra os teus pensamentos e as intenções do teu coração. E se você quer fazer alguma coisa para enaltecer o nome de Deus, faz só aquilo que Deus permitiu que você fizesse. De todos os frutos das árvores você pode comer, só não coma do conhecimento do bem e do mal. Cuidado para você não querer atrair para você, sabedoria humana e sabedoria diabólica. Ande com Deus, desfrute da fonte de sabedoria que é Deus, e ele fará você cada dia mais próximo dele e te santificará a cada dia mais na sua palavra, que é viva e eficaz. Ela tem a eficácia de transformar você e de falar no teu coração. Um grande abraço meu no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu quero que você penetre nos pensamentos de Deus e ande com Deus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins.